histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves. O saber é algo latente em nossa mente, pelo simples fato de que tivemos muitas vidas. Nós sabemos, mas não sabemos como sabemos. Acontece que nem tudo o que sabemos é verdadeiro. Por isso existe a necessidade da investigação. Kardec nos aconselha, no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Kardec seguiu o conselho do Espírito Erasto, que diz: mais vale rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Antes de Kardec, encontramos o conselho de Paulo de Tarso em 1 Tessalonicenses 5:21. Examinar tudo, retendo o que é bom. O ser humano é um ser em evolução e, como tal, carrega suas dúvidas, ideias preconcebidas que dificultam a marcha do progresso. Imagine um espírito ligado à Igreja Católica por mais de 1000 anos. Como ele vai aceitar as ideias do Espiritismo? O mesmo se diz dos espíritos que existem em nosso planeta e por centenas de anos pertenceram a outras religiões. Cada um carrega consigo ideias preconcebidas, sistemas, rituais e manias. Nem todo espírito está no mesmo nível de evolução. Por isso é necessário aguardar a ação do tempo. Não precisamos brigar com ninguém. Podemos ensinar o que sabemos com a certeza de que a verdade triunfará. Ao contrário do que muitos dizem, o Espiritismo não precisa ser defendido, mas sim vivido no que ele tem de mais puro e nobre, que é a prática da caridade e o estudo constante dos seus postulados. Diante da abençoada doutrina espírita, queremos pedir: Jesus amigo, que a verdade prevaleça na mente da humanidade, que nós não percamos o nosso tempo nos conflitos religiosos, mas que possamos exemplificar os teus ensinamentos, vivendo a lei do amor. Abençoe os representantes das outras religiões, pois sabemos que eles têm importante missão na conduta das almas. Que a luz e bênção estejam com todos eles. Que eles encontrem a verdade, assim como nós também queremos encontrar. Sabemos, Senhor, que não somos perfeitos e que muito ainda temos a aprender. Por isso lhe pedimos: dai-nos a verdade pura, a tolerância e o respeito, que os nossos palestrantes, evangelizadores, amigos divulgadores da doutrina espírita, compreendam a importante missão que têm nas mãos, pois falar em nome do Espiritismo requer estudo e trabalho constante. Que eles se lembrem que um dia serão chamados à responsabilidade e que serão pedidos contas dos ensinamentos que houverem ministrado. Abençoe, Jesus, as nossas vidas e a vida dos amigos que estudam o Espiritismo. Que assim seja. Ouviremos agora a história O Vaidoso, de Paulo H.C. Gonçalves. Vaidoso imperador queria escrever o nome na história, por isso edificou inúmeras obras que, na verdade, era exaltação ao seu orgulho. O vaidoso não se importa em ser o melhor. Para ele basta que as pessoas pensem que ele é o melhor. Notando que não atingia o clamor popular, como era o seu desejo, convocou artistas para divulgar as qualidades que ele não possuía. O que é bom não precisa ser divulgado, brilha naturalmente. Em pouco tempo, o império exaltava o imperador na pintura, na poesia e na música. O seu nome ultrapassou fronteiras e sua fama corria o mundo. Podemos até fazer propaganda, mas essa torna-se mentirosa
se a realidade diz o contrário. Sentindo-se agraciado pelos bajuladores, distribuiu recursos para os mais absurdos projetos. Quem está no erro não enxerga o abismo em que se afunda. Ele, em pouco tempo, se viu em sérios problemas financeiros, o que o obrigou a elevar os impostos e expulsar estrangeiros pobres que chegavam ao país iludidos pela aparente prosperidade. É crime vender o que não se entrega. Maior crime é roubar a esperança de quem confia em nossas palavras. No auge da crise, a vaidade do imperador cresceu. Ele não queria apenas parecer o mais rico, mas também desejava ser considerado o mais sábio. Na sua inocência, ele buscou as mentes ilustres do país, que trabalharam exaustivamente para instruí-lo. Como o imperador não estava disposto a aprender, novos recursos foram gastos na confecção e distribuição de livros, nos quais o imperador figurava em destaque, mas que na realidade foram escritos por inúmeros professores. Estar entre os sábios não nos torna sábio. Toda conquista que adquirimos depende do nosso esforço pessoal. Satisfeito com a fama adquirida e amargurando pesadas dívidas, o imperador organizou uma grande festa, na qual foram convidados representantes de diversos países e bajuladores internacionais. A festa já ia a termo quando o imperador notou um homem, com o qual ele não havia falado. Tratava-se de Modesto religioso, que as obrigações da caridade o obrigavam a perambular entre as nações, a pedir esmolas para causas humanitárias. Nós encontramos trabalhadores do bem em todos os lugares. Após rápido diálogo, o imperador questionou: Você que vem de distantes terras, responda-me o que falam do meu governo. O homem desconhecia quem era aquele imperador, por isso respondeu: Infelizmente viajo muito e pouco sei a respeito dos diversos impérios que já passei. O vaidoso só se interessa pelo outro na medida que espera ser valorizado. Por isso ele perguntou: Como é o seu trabalho? O meu trabalho é insignificante. Eu falo com um e converso com outro. Tento chamar atenção para o verdadeiro necessitado. Na verdade, eu não faço nada, pois não tenho nada de meu. Eu apenas transporto doações que homens generosos me oferecem. Ah, meu Senhor, a necessidade se espalha por toda parte. Aqui é a guerra que ceifa inúmeras vidas. Ali é a seca que castiga o povo. Eu vejo a escravidão que ainda existe em alguns países, o desrespeito pelas mulheres, o abuso de crianças. Para agravar a situação, ouço o clamor de meu próprio povo, pois um tirano que se diz imperador gasta todos os recursos para a satisfação de tolas vaidades. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. É uma pena que teu imperador não conheça a minha pessoa, pois que construo importantes monumentos para o bem da nação. Fico feliz em saber que o senhor constrói escolas e hospitais, que mandou abrir estradas e pontes. Não, na verdade mandei edificar prédios administrativos e monumentos para homenagear os homens ilustres de nossa sociedade. Como dizem, ao governo cabe a obrigação de atender os anseios do povo. Compreendo. Não existe povo sem história, e nem história sem arte. Por isso eu tenho em minha folha de pagamento escultores, pintores e poetas que espalham as conquistas de nossa nação, enaltecendo os heróis da atualidade. O religioso pensou um pouco e logo falou: Infelizmente, o nosso imperador não é como o senhor, pois ele aparece em pinturas de batalhas que não participou. Textos e poemas são escritos a respeito dele, mas não desmerecendo a versalidade do artista. Os fatos ali narrados não são verdadeiros, o que nos adianta uma montanha de conhecimento, se tudo que encontramos é apenas banalidade.
Isso eu sou diferente. Mandei distribuir livros para educar o povo. Em muitos deles participei diretamente, deixando a minha marca e espalhando o conhecimento. De cedo aprendi que não sabemos muito, mas o pouco que sabemos devemos ensinar. Louvo a iniciativa que certamente deve ser copiada. Infelizmente, em meu país, o analfabetismo predomina e os livros que passaram a ser distribuídos são de péssima qualidade, cheias de erro e mentiras descabidas. Muitos deles são utilizados para escorar as portas ou para atiçar o fogo. Desconcertado, o imperador preferiu ignorar qualquer raciocínio. Pelo que me contaram, o amigo é um religioso. Qual será a recompensa que eu receberei quando ultrapassar os portões do paraíso? Afinal, foram tantas obras, tantas pessoas que ajudei. O religioso olhou de forma estranha e logo respondeu: O senhor não receberá nenhuma recompensa. Como não? Nenhuma? Como pode ser isso? Gastei fortunas para colocar o meu nome na história. Sinta-se feliz em conquistar o teu objetivo, mas deixe-me explicar. Para Deus não há mérito quando fazemos o bem, almejando recompensa. Para os bons basta ser bom, mesmo que ninguém o saiba. Além do mais, o que nos importa é ser aclamados no futuro. Vivemos no presente e é aqui que devemos aprender e ensinar. Fora desse círculo restrito em que atuamos, tudo para nós é ilusão. O que fala a nosso respeito ou a respeito dos outros não importa. Cada um tem o direito a uma opinião, mas não podemos nos iludir com a fama conquistada no mundo. Grandes heróis são completamente desprezados, enquanto aproveitadores conquistam fama. O certo é estar em paz com a própria consciência. Quem gosta de nossa pessoa vai continuar gostando, mesmo quando perdermos o poder e a fama. O soberano engoliu em seco, mas ainda querendo impressionar, falou: Concordo plenamente. Por favor, fale-me o nome do teu imperador. Eu quero aconselhá-lo para que o país dele não padeça pelo jugo da opressão. Nesta hora o imperador engoliu em seco e empalideceu, pois o nome que ele escutou foi o dele mesmo. Desse dia em diante, o imperador mudou de postura. Demitiu os bajuladores, dispensou os responsáveis pela propaganda, quitou as dívidas e dedicou o resto da vida na administração dos recursos da nação em favor do povo. Abandonando a vaidade, aquele imperador saiu dos noticiários populares para entrar para a história como exemplo de bom administrador. Disse Jesus: busque o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Que Deus abençoe a todos nós. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, município de Lusiânia, estado de Goiás. Ouviremos agora a história O Casamento Perfeito, de Paulo HC Gonçalves. Só damos importância às pequenas insignificâncias, quando destas somos privados. Antes mesmo dela nascer, ele já havia preparado o casamento. A sua primeira providência foi ajeitar a futura morada como um imenso jardim. Colocou animais e plantas de todas as espécies, purificou as águas e organizou tudo no seu devido lugar.
O tempo passou, ela cresceu em tamanho e conhecimento. Ele esperou até que ela estivesse madura para anunciar o casamento. Rebelde por natureza, ela se revoltou contra aqueles que a preparavam para o bom caminho. Na verdade, queria permanecer na infância despreocupada e não aceitava a inutilidade do seu destino. O noivo estava sempre presente, mas ela não queria conhecê-lo. Em vez disso, fantasiava sua aparência como a de um monarca qualquer, destes que já passaram pelo mundo. Sabia que ele era justo, mas ela mesma não sabia o que era justiça. Como compreendê-lo? Como aceitá-lo? Se até aquele momento somente o desequilíbrio ela conhecia. Um dia ele veio ao seu encontro, falou-lhe palavras maravilhosas que ela nunca sonhou ouvir. Com medo do futuro, ela mentiu e o agrediu inúmeras vezes, esperando dele uma reação violenta que justificasse o fim do casamento. Sorrindo da infantilidade da noiva, ele partiu para preparar o casamento. Ela agora está dividida. Ama cada palavra que seu noivo pronunciou. Ama inclusive o seu amor por ela. Mesmo assim, tem medo da futura união. O tempo do casamento se aproxima. Ela está agoniada pela demora. No fundo sabe que não está à altura do noivo, mas lentamente se prepara para segui-lo por onde quer que ele vá, pois este é o seu destino. O nome dela, Humanidade. E o nome dele, Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe a todos nós. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, município de Lusiânia, estado de Goiás. Agradecemos a oportunidade recebida do trabalho honesto, da vontade de fazer o bem. Pedimos, Senhor, por todos os brasileiros, todos aqueles que trabalham e estudam em prol do crescimento da nossa nação. Abençoa os dirigentes, os professores, os evangelizadores e todos aqueles que deixam uma mensagem de carinho e de respeito, de crescimento pessoal em favor da humanidade. Que a sua luz e bênção possa nos alcançar em nossas casas, que nossas famílias sejam protegidas de todo mal. Abençoa os nossos filhos, protege-os, Senhor, para que eles possam vencer as tendências do mundo e compreender que a vida não é uma brincadeira, mas sim uma oportunidade de crescimento espiritual. Abençoa, Senhor, os amigos ouvintes, que essa mensagem os encontre num bom momento. Mas se porventura eles estiverem passando por alguma tribulação, ampare-os, Senhor, para que consigam superar todo o mal. Que a tua vontade se faça presente em nossas vidas. Que assim seja. Trabalhar é a melhor forma de conquistar o equilíbrio. Nós somos seres pensantes, porém estamos mergulhados em um mar de pensamentos. Não sabemos qual pensamento é nosso e qual é de origem dos amigos espirituais. A nossa mente agitada é ansiosa. Ela busca nos arrastar para o círculo restrito das nossas preocupações.
Vou repetir para que a ideia fique bem clara. Nós somos os seres conscientes e estamos mergulhados em um mar de pensamentos. Nem todos os pensamentos são nossos. Muitos têm a nossa adesão por uma lei de sintonia, mas são de origem espiritual. Orquestramos os pensamentos quando direcionamos a mente para esse ou aquele assunto. Nós somos como que uma estação telefônica que tem a capacidade de transmitir e de receber. Algumas mensagens têm origem a pouca distância e outras percorrem o universo. Quando estamos em boa sintonia, recebemos a boa orientação. Quando estamos em desequilíbrio, sintonizamos com espíritos que têm afinidade com os nossos pensamentos. Os iguais se atraem no corpo carnal e no mundo espiritual. O trabalho e o estudo são mecanismos de proteção. Quem ocupa a mente com bons pensamentos não se torna joguete dos obsessores de plantão. Diante dos benditos conhecimentos trazidos pela doutrina espírita, ergamos os nossos pensamentos para Deus e pedimos: obrigado, Senhor, por essa vida e pela vida das pessoas que amamos. Ajuda-nos, Senhor, a conquistar o equilíbrio. Ensina-nos a dominar a nossa mente e direcionar os nossos pensamentos para o estudo e para o trabalho. Que não encontremos sintonia com o ódio e a maldade, que em nosso pensamento não cultivemos o desequilíbrio de nenhuma espécie. Pai amado, ensina-nos a fiscalizar os pensamentos para que não utilizemos do nosso poder criador em favor da corrupção, do crime e do desequilíbrio. Protege-nos, Pai amado, dos tentadores que querem nos dominar, dos obsessores que querem nos arrastar para o vício, dos espíritos depressivos que querem nos influenciar com ideias de inércia e desânimo. Somos teus filhos, Senhor, seres de luz, criados para a perfeição. Ajuda-nos a dominar os nossos pensamentos, a fim de que colaboremos para a evolução da humanidade. Que assim seja. Ouviremos agora a história Conselho Espiritual, de Paulo H.C. Gonçalves. Em um barraco paupérrimo, vemos jovem senhora que prepara comida para o restante da família. Ela está triste, pois tem um filho na cadeia. Deus, onde foi que errei? Tratei todos os meus filhos com igualdade de amor. Será que o descuido da mãe põe a perder os filhos? Nesta hora, vemos a chegada do espírito de um senhor de meia idade, que no silêncio do pensamento conversa com esta jovem senhora. Minha filha, é claro que teus filhos recebem a tua influência, mas cada um é responsável pelas próprias escolhas. Seu filho é livre para escolher, mas é escravo das consequências. Ai, meu Deus, se eu estivesse mais presente, tudo seria diferente. Mas não, eu tinha que trabalhar para ganhar a vida. Se hoje eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Era preferível morrer de fome a ver meu filho na cadeia. Não podemos mudar o passado e nem controlar o futuro. Se você não tivesse trabalhado para o bem da família, teria outras razões para lamentar. Desgraçada que sou, esse deve ser o meu castigo. Se eu tivesse sido uma boa mãe, meu filho não estaria sendo castigado. Deus não castiga. A lei de Deus é baseada no amor. O castigo tem origem humana e logo cessará quando reconhecemos que não podemos permanecer no erro, mas que temos o direito a errar. Não devemos alimentar o sentimento de culpa. Você tem crianças sob sua responsabilidade e apenas uma foi para o mau caminho. Se você fosse omissa, todos estariam perdidos. Lembre-se, temos relativa responsabilidade em relação aos nossos filhos. Podemos conduzi-los para o equilíbrio,
mas não podemos impedi-los de cair nas armadilhas do caminho. O espírito magnetizou a jovem senhora e ordenou: Recorda como era esse menino na infância, como ele gostava de mentir e de roubar. Quantas vezes apanhou por isso, e mesmo assim não aprendeu. Não é a violência que corrige as almas, mas a constância no bem que os coloca no bom caminho. Recordando o passado, ela falou: Esse menino ficou muito solto no mundo. Se ele tivesse tarefas, não teria tempo para pensar em besteira. Se ele fosse para uma religião, ele seria outro homem. Minha filha, aprenda com seus erros. No tempo certo, teu filho voltará para os teus braços, e a partir desse dia, não o deixe desocupado. Aproveite que ele está receptivo e converse com ele. Ajude-o a tomar novo rumo. Esqueça as críticas e as lamentações. O tempo caminha para frente. Cada dia é o dia de um novo começo. O espírito abraçou a jovem senhora e concluiu seu discurso. Somos responsáveis pelas pessoas que amamos, mas não podemos evoluir por elas. Cada um passará pela dor e pelo sofrimento, hauridos das provas da vida. Os pais negligentes serão responsabilizados, assim como os desordeiros que influenciam para o mal. Porém, não existe castigo para aqueles que orientam, mas que não são ouvidos. Alimentar o sentimento de culpa é paralisar recursos que poderiam ser melhor utilizados no refazimento. O espírito ficou longo tempo com a filha enquanto ela preparava o jantar. Depois abençoou as crianças e foi à cadeia visitar o jovem infrator. O amor à família não cessa com a morte do corpo físico. Os espíritos que se amam se buscam no momento da necessidade. Os mais preparados orientam os inseguros, fortalecem através dos pensamentos e das boas energias. Que Deus abençoe a todos nós. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohc.goncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, Município de Lusiânia, Estado de Goiás. Maria, Mãe Divina, abençoa os teus filhos que andam sem rumo na imensidão. Que o teu amor seja uma constante em nossas vidas e que possamos observar os irmãos que convivem conosco com os olhos do amor. Dai-nos paciência no trabalho, ensina-nos a calar diante de uma ofensa recebida e perdoar o ofensor. Auxilia a nossa mente para que hajamos com amor com aqueles que convivem conosco em família, que a nossa vida seja um exemplo vivo de respeito e união. Que o teu amor igualmente alcance os viciados, os violentos, os criminosos, que eles compreendam o mal que fazem e que saibam que terão que prestar contas ante ao tribunal da própria consciência. Mãe Santíssima, reconhecendo a limitação de nossas ações e a fraqueza do nosso conhecimento, lhe pedimos que ampare as vítimas de todo o mal. Fortalece a fé das mães que possuem filhos nos cárceres. Guia as famílias desfeitas para que os filhos não fiquem no abandono. Auxiliai-nos, Senhora, para que busquemos aprender com teu Filho Jesus, que busquemos o reino de Deus e a divina justiça, sem nos preocupar com o que nos possa ser acrescentado. Que assim seja.